Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar iniciando o nosso quarto e último período do ano letivo. A gente vai aprender aqui tudo sobre o atletismo. E, logicamente, para falar do atletismo, a gente tem que começar do início. O início é o quê? É sua origem, o seu histórico dessa modalidade, como é que ela surgiu. Então, organizei a nossa aula dessa seguinte forma aqui, ó. Atletismo, definição, origem histórica. Então, nós iremos falar sobre a definição, a origem, o histórico, como é que o atletismo está dividido na atualidade, corridas, saltos, arremessos e o último tópico, provas combinadas. Então, a definição de atletismo. Atletismo é o conjunto de esportes formado por 3 modalidades: corridas, saltos e arremesso. Geralmente é praticado em estádios, exceto a maratona, que é uma corrida de longa distância. Então, aqui nesse slide nós já conceituamos. Vocês já viram que o atletismo ele é dividido em 3 modalidades: saltos, corridas e arremessos, certo? São movimentos básicos que o ser humano executa, que o indivíduo executa. Tá aí a imagem, ó, lançando um dardo, fazendo um salto com vara, uma corrida com barreiras. Então, o atletismo se divide nessas 3 modalidades. A origem do atletismo. Na pré-história, utilizavam as corridas e os saltos para escapar das presas dos animais carnívoros. O arremesso era usado para se defender e matar animais que serviam de alimento. Desta forma, os homens e as mulheres foram adquirindo habilidades que, mais tarde, foram aprimoradas e adaptadas para competições de atletismo. Está aí a imagem, ó. Então, o atletismo ele surge desde a pré-história. Obviamente que de uma forma inconsciente. O indivíduo ele não fazia nada ali de forma esportiva. Muito pelo contrário, ele executava movimentos de saltar, de correr, de arremessar, mas com o intuito de sobrevivência. Porque ora ele era caça e ora ele era caçador. Então, de forma instintiva, né, aquele indivíduo ele acabava por executar esses movimentos. E lógico, depois, com o decorrer do tempo, o ser humano, todos os gestos motores, a grande maioria dos gestos motores que acontecem, que aparecem, que surgem, logo o ser humano depois ele procura uma forma de competir, de disputar. E aí isso vai evoluindo para os esportes. O histórico. Na Grécia Antiga, o registro que se tem provas de atletismo é datada de 776 anos antes de Cristo, nas primeiras Olimpíadas realizadas na cidade de Olímpia. Dentre as provas que eram realizadas na Grécia, neste período podem-se citar provas de velocidade, salto em distância, salto em altura e arremesso de objetos variados. Já falei para vocês da história dos Jogos Olímpicos. Então, Jogos Olímpicos na Antiguidade já existiam algumas modalidades do atletismo. Na verdade, a grande maioria das modalidades que existiam nos Jogos Olímpicos da Antiguidade era do atletismo. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco quando eu falei da origem. Tudo que aparece como um gesto, acaba que aparecendo como um gesto motor inconsciente. O indivíduo ele corria, ele saltava, ele lançava em relacionado à sua sobrevivência. Aqui o homem já passa a disputar nos Jogos Olímpicos. Hércules, como uma forma de homenagear o seu pai, que era Zeus, criou os Jogos Olímpicos. Na época lá nós vimos que tinha a corrida de biga, tinha o arremesso de peso, algumas das modalidades que integravam os Jogos Olímpicos da antiguidade. Vamos agora para a atualidade, o atletismo na atualidade. Vamos falar sobre as corridas.
Dentro das corridas, existem várias subdivisões relacionadas às provas de atletismo que acontecem hoje, tá? Existem as corridas rasas. O que são as corridas rasas? São aquelas corridas mais rápidas, são as mais curtinhas do atletismo, tá? Elas são quais? As provas de 100 metros, de 200 metros, de 400 metros. Professor, uma pista de atletismo, uma volta completa, corresponde a quantos metros? 400 metros. Essas provas rasas aqui, ela tem como características serem provas raiadas. O que seria isso, professor? É aquele tipo de prova que o indivíduo ele não pode sair da sua raia. A saída é realizada no bloco de partida, tá aqui a imagem, ó. As atletas saindo de um bloco de partida. São características dessas provas. São as mais rapidinhas que acontecem no atletismo. Aí temos as corridas de meio fundo. Temos as de 800 metros, de 1.500 metros e 3.000 metros. Todas essas provas aqui, elas acontecem na pista de atletismo. Existem algumas especificações dessas corridas, algumas regrinhas dessas modalidades. Vou falar para vocês na nossa próxima aula, a gente vai entrar numa aula específica de corridas, que eu vou falando detalhe por detalhe dessas provas. E temos as corridas de fundo, que é a de 5.000 e de 10.000 metros. 5.000 metros corresponde a 12 voltas e meia na pista de atletismo. 10.000 metros, ou então 10 quilômetros, corresponde às 25 voltas na pista de atletismo. Essas aqui são as provas que são realizadas, de coisas que são realizadas na pista de atletismo. Tá certo? Existe ainda nos Jogos Olímpicos a maratona. A maratona é uma modalidade que ela acontece na rua, mas ela é finalizada onde? Nesse mesmo estádio aí. Por que ela é finalizada no estádio, professor? Porque ali vai ter um grande público para ovacionar a chegada desse atleta, que percorreu uma distância de 42 quilômetros. Tá certo? Tá ali as atletas fazendo uma disputa dos 5 ou 10 mil metros. Temos as corridas de revezamento. Quais são as corridas de revezamento? Existem dois tipos de provas de revezamento. É o 4x100 e o 4x400. O que significa esse 4, professor? O 4 é o número de atletas que compõem uma equipe de revezamento. Aqui no 4x100, são 4 atletas. Cada atleta irá percorrer a distância de 100 metros. Então, sendo de forma inteligente, 4 vezes 100, essa prova ela consta de 400 metros. Uma volta completa na pista de atletismo. Os atletas correm com um bastão na mão e tem que ir fazendo a passagem desse bastão para o seu companheiro de equipe. Temos o revezamento 4x400. Mais uma vez, 4 atletas, onde cada atleta corre uma distância de 400 metros. Então, aqui um atleta já dá uma volta completa na pista de atletismo. Já é uma prova que tem uma distância de 1.600 metros. Mais uma vez, vai vencer aquela equipe que chegar primeiro e, obviamente, com a posse do bastão. Uma equipe chegou em primeiro lugar, mas não chegou com a posse do bastão, ou então esse bastão caiu, essa equipe ela já é desclassificada da disputa, certo? Corridas com barreiras. Nós temos aqui, ó, 100 metros feminino, 110 metros masculino, 400 metros masculino e feminino. Tá aqui, ó. São as provas das corridas com barreiras, são colocadas 10 barreiras na pista, onde esse atleta ele tem que saltar sobre essas barreiras, certo? Professor, esse atleta ele pode derrubar a barreira? Pode, mas ele tem que ter a intenção de saltar essa barreira. Ele não pode apenas correr e derrubar a barreira. Existe aqui uma diferenciação na altura das barreiras entre o sexo masculino e feminino. A das mulheres é um pouquinho mais baixa do que a dos homens, tá? Sempre eles vão ter que saltar por cima de 10 barreiras que são colocadas na pista de atletismo. São essas 3 provinhas aqui, ó.
100 metros feminino, 110 metros masculino, 400 metros masculino e feminino. Corridas com obstáculos. Nós temos a prova de 3.000 metros. Aqui, além das barreiras que são colocadas na pista, existe o fosso d'água, onde o atleta ele tem que tentar saltar esse fosso. Professor, ele pode pisar a água? Pode, está aqui na imagem, ó. O atleta pisando no fosso d'água. Só que isso aí acaba que causando, deixando a corrida desse atleta um pouco incômoda. Esse é o objetivo desse fosso d'água, tá certo? Essa é a corrida com obstáculo. As barreiras da corrida com obstáculos, elas já são barreiras mais fixas. Elas não conseguem ser derrubadas pelos atletas caso eles cheguem a tocar nesse tipo de barreira, certo? E por último aqui, relacionados a corridas, nós temos a maratona. Como eu falei para vocês, aqui não é uma imagem de uma maratona olímpica, mas é um dos melhores atletas que nós temos na atualidade relacionado à maratona, o queniano Eliud Kipchoge. Ele já percorreu essa distância abaixo de 2 horas, correu 42 quilômetros abaixo de 2 horas. A prova ela acontece na rua, conforme essa imagem, mas ela é finalizada no estádio, onde aconteceram as outras disputas do atletismo. Houve aqui na Olimpíada de 2016, no Rio, não finalizou no estádio, mas finalizou lá no Sambódromo, onde ocorre os desfiles das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro. Também é um local onde conseguia ter um bom público, comportar uma grande quantidade de pessoas. E temos aqui a marcha atlética, que é uma espécie de corrida, mas que tem um detalhezinho aqui. As atletas elas não podem, em momento nenhum, deixar de ter contato com um dos pés no solo. Caso isso aconteça, é uma infração. Elas podem cometer até 2 infrações como essa. Caso ela faça a terceira infração, ela é desclassificada da competição. Porque na corrida, hora ou outra, a gente está numa fase de voo. Os 2 pés estão na fase aérea. E aqui no atletismo, não. Elas têm que estar sempre com o pé tendo contato com o solo. Se vocês prestarem atenção nessa atleta aqui, ó, olhem o posicionamento dela. Elas dançam muito o quadril para que mantenham esse seu pé no solo. As provas são de 20.000 metros e 50.000 metros. Percebam, a marcha atlética é maior até do que a própria maratona, que consta de 42 quilômetros. A prova da marcha atlética é de 50 quilômetros. Aí vamos para uma outra modalidade agora, que é os saltos, que são os saltos. Já falei para vocês das corridas, vamos agora entrar no mundo dos saltos. Tem o salto em distância, que é o quê? O atleta ele percorre numa arraia, vem correndo o mais rápido que ele pode. Existe lá uma tábua de impulsão, ou então tábua de chamada, que é o limite até onde esse atleta pode pisar. Ele pisa nessa tábua e lança-se à caixa de areia. Aqui o atletismo ele é caracterizado como um esporte de marca. O que são esportes de marca? Vocês lembram? São aqueles esportes que pegam aquela melhor marcação, que está relacionado a tempo, a melhor distância. Aqui no salto em distância, que é um salto horizontal, vai vencer quem? Obviamente, quem saltar o mais distante possível. Certo? Esse é o salto em distância. Veio, correu, chegou na tábua de impulsão, realizou o salto, teve a queda na caixa de areia. Salto triplo, também é um salto horizontal. Também é um salto que vai medir, que está relacionado à distância. Só que como o próprio nome já sugere, salto triplo. O atleta, o indivíduo, ele dá 3 saltos antes de se lançar à caixa de areia, antes de realizar a queda. Só que esses saltos, eles não são com as pernas alternadas, como nós faríamos de uma forma até inconsciente, porque na nossa marcha é perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, vai intercalando. No salto triplo aqui não, ó. Na imagem, se vocês perceberem, ele realiza o primeiro salto com a perna esquerda. O segundo salto também é realizado com a perna esquerda, para somente no último salto ele fazer essa alternância de passada, ele ir para a perna direita.
Professor, existe essa obrigatoriedade de perna esquerda, de iniciar com a perna esquerda? Não. Obviamente, isso é característica do atleta. Agora, se uma vez iniciada com a perna direita, a segunda passada também vai ter que ser realizada com a perna direita. Nós teremos uma aula específica disso aqui. Salto em altura. Tá aqui, ó. Agora nós já iremos para os saltos verticais. Falei de 2 saltos horizontais e existem 2 saltos verticais, que é o salto em altura. Colocado um sarrafo, a atleta tem que saltar por cima desse sarrafo. Aqui sem o auxílio de nenhum tipo de equipamento. Ela, a técnica e a impulsão. Existem algumas técnicas de salto, também vou especificar na próxima aula. Então, vence aquele atleta que saltar o mais alto possível. Professor, ela pode tocar esse sarrafo? Pode. Ela pode até tocar o sarrafo, mas se ela não derrubar o sarrafo, o salto é validado. Agora, se ela derrubar o sarrafo, obviamente que esse salto não será validado. Salto com vara, mesmo raciocínio do salto em altura, só que aqui elas utilizam o quê? Um equipamento que é a vara, para tentar passar por cima desse sarrafo. As regras são praticamente as mesmas. Pode tocar esse sarrafo? Pode, só não pode o quê? Derrubar o sarrafo. Arremesso. Vamos agora para a terceira modalidade. Já falei das corridas, já falamos um pouquinho sobre os saltos, vamos entrar agora nos arremessos. Tem o arremesso de dardo. Mais uma vez vai vencer quem? Aquele atleta que lançar o dardo mais distante possível. Existe também uma diferenciação relacionada ao peso, ao tamanho em relação ao sexo masculino e feminino. A gente vai falar isso numa próxima aula, mas existe uma diferenciaçãozinha também. Arremesso de martelo. Não é esse martelo como nós visualizamos na oficina. Quando a gente fala de martelo, a gente imagina logo martelo, aquele de bater no prego. Não, o martelo aquele é diferenciado. Tem uma alça, tem aqui um arame e tem uma bola. Pesa 7,260 kg para o masculino, 4 quilos para o feminino. Percebam que ela está dentro de uma grade, realiza alguns giros. Obviamente vai vencer também quem lançar esse martelo mais distante possível. Ela fica dentro dessa gradezinha de proteção aí para evitar qualquer tipo de acidente. Arremesso de peso, tá aí o nosso atleta brasileiro aí que foi destaque nas Olimpíadas, ficou muito conhecido realizando um arremesso de peso. Uma bola, uma esfera de aço, também com o mesmo peso do martelo até, 7,260 kg. Realiza alguns giros e realiza esse arremesso dessa bola aí o mais distante possível. Vai vencer quem lançar essa bola o mais distante possível. E temos ainda o arremesso do disco. Aqui peguei até uma imagem de um esporte que ele pode ser adaptado às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Também é realizado dentro daquela gradezinha que eu falei para vocês. Também existe uma diferença de peso em relação aos sexos. Para as mulheres pesa 1 kg, para os homens 2 kg. Realiza alguns giros e lança esse disco, joga esse disco o mais distante possível. E por último aqui existem as provas combinadas. Quais são as provas combinadas? Tem o heptatlo e o decatlo. O heptatlo, prova de atletismo feminino que combina 7 especialidades. Os 100 metros rasos, 200 metros, 800 metros, salto em altura, em distância, arremesso de peso e de dardo. Essas disputas elas acontecem em 2 dias, tá? E nós temos o decatlo, que é a prova combinada do sexo masculino. São adicionadas 3 provinhas a mais. É uma competição de atletismo composta por 10 provas. Inclui as seguintes modalidades: 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, isso no primeiro dia. E no segundo dia nós temos os 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre a definição, origem e histórico do atletismo.
Próxima aula, nós iremos ter uma aula específica de atletismo corridas. Aí eu vou especificar algumas regrinhas relacionadas às corridas. Vocês irão saber as regras dos 100 metros rasos, dos 800 metros, como é que a prova acontece, das corridas com barreiras, vou falar aqui algumas especificações de cada modalidade para vocês. Então, vou ficando por aqui, até a nossa próxima aulinha. Vamos para cima, hein, pessoal?